Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e neste vídeo eu gostaria de conversar com você um pouquinho a respeito do Google Sala de Aula. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir para que você faça o famoso cucocô. Isto é, curte, ou seja, deixa o seu like. Aliás, faz isso agora para você já não esquecer. Comente, ou seja, utilize a área dos comentários para falar o que você achou desse vídeo, bem como dar sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem tratados por aqui. E caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, o que ajuda muito no crescimento deste canal. Ainda, se você quiser aprender um pouco mais a respeito de ambientes virtuais de aprendizagem, bem como ver onde a matemática é aplicada nas mais diversas áreas do conhecimento e ter acesso a outros conteúdos matemáticos, então vou pedir para você que clique no sininho e se inscreva. E mais ainda, ative as notificações. Dessa forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será notificado. Como muitos de vocês sabem, o ensino à distância passou a ser amplamente utilizado nas redes educacionais. E a principal ferramenta para que este ensino ocorra são os ambientes virtuais de aprendizagem, ou seja, as plataformas digitais nas quais os professores gerenciam todo o processo de ensino e aprendizagem. Assim, a ideia deste vídeo é entrar numa dessas plataformas, neste caso o Google Sala de Aula, como estudante, a fim de mostrar o que ele enxerga quando entra na plataforma. Portanto, este é um guia de iniciante para o discente e, embora eu vá falar muito mais com o discente neste momento, isso não significa que ele não sirva para o professor. Afinal, se o professor sabe aquilo que o estudante dele está vendo, fica mais fácil gerenciar esse processo todo. Assim, o que eu vou fazer é entrar como estudante numa das turmas que eu organizei para lecionar uma disciplina de maneira remota, e aí eu vou apresentar algumas funcionalidades que podem ser feitas dentro do Google Sala de Aula. Portanto, vamos dar uma olhada então agora na tela do computador. Então veja só, nesse momento você está vendo a tela do meu navegador. Eu vou entrar aqui na barra de navegação e digitar classroom.google.com. Eu vou deixar este link na descrição do vídeo. E aí ele vai pedir para eu entrar com uma conta do Gmail. Perceba que eu preciso ter essa conta, seja ela institucional, ou seja, aquela que a instituição de ensino fornece porque ela aderiu à plataforma G Suite, ou seja, uma conta pessoal. A diferença entre utilizar uma conta pessoal e uma institucional é que a institucional me garante acesso a algumas funcionalidades a mais. Portanto, é muito mais interessante que eu esteja utilizando uma conta institucional quando for acessar o Google Sala de Aula. Então, deixa eu digitar o meu login e agora eu vou digitar a senha da conta. Essa é a tela inicial do Google Sala de Aula. Tem três formas de você participar de uma turma. A primeira é se a sua instituição de ensino já te colocou dentro dela. A segunda é através de um link de convite que é enviado para o seu e-mail. E aí na hora que você acessa este link, automaticamente você cai dentro da turma. E a terceira é essa que eu vou mostrar agora. Você clica nesse mais aqui em cima, participar numa turma, e aí você vai inserir o código da sua turma que o seu professor te envia. Então deixa eu inserir o código da turma. E aí eu vou em participar. Se você inserir o código da turma e aparecer algum erro, então pode ter acontecido duas coisas. Ou o seu professor desabilitou a entrada na turma pelo código, ou ele alterou o código. Aí você precisa entrar em contato com ele para ver o que aconteceu. Além disso, se você está com uma conta institucional, na hora que você entra no Google Sala de Aula, o sistema te pergunta se você é professor ou é estudante.
Se isso acontecer, basta você informar que é estudante e continuar fazendo os passos que eu mostrei aqui. Então veja, esta aqui é a tela inicial da turma, isso aqui é uma turma específica. Tem aqui o nome da turma e aqui está o código que é designado pela instituição de ensino. E aqui, quando você clica nessa setinha, você vai ter acesso a algumas informações adicionais a respeito da turma. Perceba que essa tela inicial é como se fosse um mural do Facebook. E o que você pode fazer aqui é programado pelo seu professor. O seu professor pode permitir que você crie uma nova postagem. Ele pode permitir que você somente comente nas postagens que ele criar, ou ele pode permitir que somente professores comentem e criem novas postagens. No meu caso em particular, eu permito somente que os alunos comentem nas postagens por uma questão de organização, porque toda vez que aparece uma atividade nova, um material novo, alguma coisa que eu ensino na plataforma, vem uma mensagem para o mural. Então, para não ficar um excesso de mensagens, eu configuro a plataforma nesse sentido. No mural já tem 4 postagens que eu coloquei a respeito de 4 atividades, e aí eu quero falar um pouquinho a respeito delas a seguir. Antes disso, eu quero te mostrar essa parte aqui que eu estou circulando com o mouse. Todas as datas de entregas de atividades vão aparecer neste espaço aqui, em geral uma semana antes. Então, se eu tiver uma atividade para entregar na próxima semana, aparece qual atividade é, o dia que eu tenho que entregar e o horário que eu tenho para entregar, e isso se o seu professor tiver configurado desta maneira. Então vamos começar a clicar nas atividades, e aí tem 2 formas de você acessá-las. Ou você clica neste link aqui, que está no mural, que é onde eu vou indicar as atividades, ou você pode passar para a aba Trabalhos da Turma. E aí você vai ver todos os trabalhos que estão postados para você, bem como materiais que foram disponibilizados para que você possa estudar. Então, no primeiro momento, eu vou clicar neste aqui que é Inserção do Certificado do Curso de LaTeX. Então aqui tem uma breve descrição do que é a atividade. E se eu quiser trabalhar com ela, eu vou clicar no Ver Trabalho. Aqui nesta tela eu estou pedindo para que o meu estudante insira um certificado do curso, de que ele participou de um determinado curso. E aqui tem 2 espaços que eu quero mostrar para vocês. O primeiro é o espaço de comentários da turma. Toda vez que eu escrevo neste espaço, o comentário fica visível para todo mundo. Então a turma inteira tem acesso ao comentário e às respostas que o professor der para este comentário. Agora, quando eu clico aqui, eu estou mandando o comentário privado para o meu professor, ou seja, só ele vai ter acesso. Mas ele vai ter acesso somente no momento em que ele for ver o trabalho que eu enviei. Então é muito mais interessante, se eu tenho alguma dúvida no decorrer da atividade, eu fazer um comentário público do que um privado. Para inserir o arquivo, eu vou então adicionar o criar. E aqui ele me dá algumas opções, se eu quero inserir um arquivo do Google Drive, se eu quero inserir um link externo, se eu quero inserir um arquivo do meu computador, ou eu posso criar um arquivo novo, utilizando o Docs, que seria a versão do Word para o Google, os Slides, que é a versão do PowerPoint para o Google, o Sheets, que é a versão do Excel para o Google, e o Desenhos, que é uma espécie de apresentação na qual eu posso inserir figuras, desenhos, que é feita também para o Google, que nesse caso ele utiliza o Jamboard. Então, eu decido o que eu quero enviar para o professor, então suponho que eu já tenha feito isso, e marque como concluído. Perceba que ele já me avisou que eu não anexei nada, mas mesmo assim eu posso marcar como concluído. E aí perceba que aparece a mensagem anular o envio, ou seja, eu não anexei trabalho nenhum. E aí eu quero fazer esta correção. Então eu clico em anular o envio, ele vai perguntar se eu quero anular o envio, e ao concordar com isso, o trabalho retorna para mim e eu posso enviar novamente. E toda vez que eu faço isso e envio de novo, o professor tem acesso ao histórico. Portanto, ele consegue saber quantas vezes eu fiz isso. É interessante que você faça isso dentro do prazo de entrega da atividade.
Se você enviar após o prazo de entrega, o seu professor vai ver que foi atrasado, porque aparece para ele essa mensagem. Aqui você tem a data de conclusão da atividade, ou seja, até quando você pode inserir essa atividade. E aqui está como atribuída, porque não tem nota nenhuma. No momento que seu professor devolver a atividade com uma nota, ela vai aparecer neste campo aqui. Isto posto, passemos então às outras atividades. Então eu vou voltar para a tela inicial, trabalhos da turma, e aqui eu vou clicar agora em apresentação pessoal. Novamente, tem algumas orientações de como é que é essa atividade, e aqui eu vou no ver trabalho. Perceba que aqui já tem o valor total deste trabalho, que ele vale até 100 pontos. Tem o espaço para comentários da turma e comentários privados com o professor, como eu falei. Só que aqui perceba que já tem um arquivo anexado, nesse caso um arquivo do Google Docs. Então o que eu faço? Eu vou clicar neste arquivo. Ele vai me abrir então uma tela do Google Docs. Perceba que aqui já tem o meu nome, que é o nome que eu utilizo no e-mail que eu cadastrei. E aí eu posso, então, escrever qualquer coisa neste arquivo. Todas as informações que eu inserir neste arquivo automaticamente ficam salvas online. Perceba que já aparece a mensagem de que isso foi feito e há quanto tempo eu fiz. Eu posso, inclusive, abrir o histórico das versões se eu quiser recuperar uma versão antiga. Então, imagine que eu terminei de escrever aqui, inseri tudo, verifiquei que está tudo salvo. E aí eu fecho esta tela para poder enviar para o meu professor. Então eu vou clicar em entregar. Ele vai perguntar se eu quero entregar. Confirmo a entrega. E aí foi para o professor. Novamente, se eu quiser anular esta entrega, se eu quiser anular este envio, basta clicar em anular o envio. E o trabalho reabre para que eu possa entregar novamente. Isto posto, voltemos então para a tela dos trabalhos da turma, para que eu possa ver o terceiro link. Aqui eu estou com uma pergunta. A ferramenta pergunta funciona da seguinte forma. O seu professor insere uma pergunta, como o nome sugere, você vem neste espaço, responde a pergunta, clica em entregar, que vai te permitir fazer isso agora. Aqui não está permitido porque eu não respondi nada. E aí você envia para o seu professor, de maneira similar ao que é feito nas outras atividades. Então eu voltei para a tela de trabalhos da turma. E aí eu vou clicar no último link, que é um material. Neste caso, é um link para uma sala do Google Chat. Então eu vou clicar em ver o material. E quando eu digo ver o material, não necessariamente precisa ser link, mas são materiais que o professor insere. Pode ser arquivos, vídeos para o YouTube, links para outros sites, dentre outras coisas. Eu vou clicar neste caso no link e aí perceba que vai acontecer o seguinte. Ele vai me mandar uma mensagem dizendo que eu não posso acessar essa sala de chat, porque a minha conta não é institucional. Lembra que eu disse que a conta institucional tem umas vantagens a mais? Esta é uma delas. Então deixa eu fechar aqui. Voltar então para o ambiente dos trabalhos. Então basicamente é isso que você consegue fazer por aqui. Existe também aqui o calendário Google, o Google Agenda. Qual que é a vantagem disso? Se eu clico neste calendário, ele abre uma tela de calendário. E aí perceba o seguinte. Deixe-me ir até para a data de entrega de uma das atividades. Perceba que a primeira atividade estava com data prevista para o dia 18 de setembro. E aí, olhe só, no calendário já está aqui destacado 18 de setembro, a atividade que eu tenho para entregar. Uma outra forma de eu verificar isso constantemente é vindo aqui, nesses três tracinhos, e clicando em calendário.
ele também me abre uma tela de calendário e à medida que eu vou avançando no tempo, ele vai semana a semana e aí ele vai, veja, aqui também tem a data e o dia no qual eu devo entregar o trabalho que foi proposto. Então deixa eu voltar para a turma. Aqui, neste ambiente, agora na tela inicial, fica a turma na qual você está cadastrado. E aí uma última aba que eu quero mostrar para vocês é a aba de pessoas. Quando eu clico nessa aba, aparecem os professores responsáveis pela turma e os alunos que estão fazendo essa disciplina com você. Neste caso, só está aparecendo o professor porque só tem um aluno na turma. Deixe-me voltar para este espaço, onde eu cliquei para entrar no calendário, porque eu gostaria de mostrar para vocês algumas definições ou configurações que você pode fazer. Deixe-me clicar nelas. Aqui está a foto do seu perfil, que é a foto que você está utilizando no seu Gmail. E aqui tem algumas configurações referentes a notificações. E você pode, então, habilitar ou desabilitar algumas notificações. Eu sugiro que você deixe esse espaço sempre habilitado, porque aí toda vez que aparecer uma atividade, aparecer uma mensagem do seu professor, ou aparecer a devolução de uma nota, você é avisado por e-mail. Então você não precisa ficar com a preocupação de entrar aqui constantemente. Por fim, há duas coisas a mais que eu gostaria de dizer antes de finalizar essa primeira olhada no ambiente. A primeira é que o sistema não trava o envio de atividades em atraso. Só que, se você envia em atraso, o seu professor vai saber que você fez isso. Se você não envia, aparece uma mensagem pendente naquela atividade em vermelho para te avisar que você não enviou. Ainda, quando você volta para a turma, você perceba que você tem um calendário que abre a página do calendário que eu mostrei para vocês há pouco e você tem o A Fazer. Quando você clica no A Fazer, ele te mostra todas as atividades que você precisa entregar. Esta semana, na próxima semana ou mais tarde. E aqui perceba que aparece os atribuídas, o em falta, ou seja, aquilo que você não fez ou atrasou, e as concluídas. Perceba que no em falta e concluídas está em branco, porque nenhuma está em atraso e eu não entreguei nenhuma. Portanto, eu só tenho atividades atribuídas, sem data de conclusão, e aquelas que são feitas para entregar mais tarde, ou seja, que tem mais de uma semana para serem entregues. Por fim, uma última coisa que é necessário dizer é que eu mostrei a versão de desktop para o Google Sala de Aula, mas ele tem uma versão para Android, ele também pode ser utilizado no celular. Existem outras funcionalidades que podem ser utilizadas pelo estudante dentro do Google Sala de Aula, mas eu optei por não apresentá-las neste momento, porque senão teria um vídeo muito longo. Se você quiser ver um pouco mais a respeito disso, escreve nos comentários porque aí eu posso me organizar para uma parte 2. Além disso, se ficou alguma dúvida, também você pode escrever nos comentários porque aí eu continuo dialogando com você por lá. Bem, espero que tenha sido proveitoso. Por hoje é só. Até a próxima.